Nesse vídeo eu vou falar sobre o que li no mês de abril. Eu queria ter concluído a leitura de mais do que um livro no mês de abril, mas não deu certo, não foi o caso e tá tudo bem, eu concluí a leitura de apenas um livro. E eu falo dessa questão do volume de leitura, do quanto li no mês, não por uma loucura, que eu já tive, eu confesso que eu já tive uma loucura, assim, de achar que eu tinha que estar lendo não sei quantas centenas de páginas semanalmente, senão aquilo me consumia, mas eu já saí dessa neura, não é por isso. A minha intenção de concluir a leitura de mais do que um livro, na verdade, tem a ver com a constância, que sempre foi a minha dificuldade, o meu principal problema quando se trata de leitura, porque eu sempre fui muito inconstante com a leitura. Eu começava a ler um livro e às vezes concluía esse livro e passava semanas, meses sem pegar outro livro para ler, ou começava um livro e logo abandonava depois das 80, 90 páginas e pronto. Então, nos últimos anos eu passei a fazer um esforço significativo para manter a constância. Quando eu concluo a leitura de um livro no mês, para mim já tá ok, já tá massa, porque eu sei que eu tive alguma disciplina naquele mês, pode ter acontecido de ter passado alguns dias sem ler, mas eu tive essa constância, né. E quando eu penso que eu concluí mais do que um livro em apenas um mês, isso indica para mim que eu fui ainda mais disciplinado na leitura daquele mês. Se você ainda não me conhece, eu sou o Júnior e esse aqui é o Seminerd, um espaço onde eu compartilho os meus interesses relacionados à leitura, filmes, livros, temas da sociedade e documento meu processo de aprendizado. Se você se interessa por isso, se inscreva no canal, curta esse vídeo e deixe o seu comentário. Vamos para o livro que eu li, de fato, no mês de abril, que foi o livro Quincas Borba, do Machado de Assis. Eu li na edição da Antofágica, li no Kindle, que é uma cara, a capa desse livro é muito bonita, eu gostei muito dela. Existem outras edições de outras editoras também, mas enfim, eu li na edição da Antofágica, que tem ali 495 páginas. Tem ali os textos de abertura, e aí tem o livro do Machado, propriamente dito, e no final tem mais outros 2 textos, se eu não me engano, né, 2 acho que um pós-fácil tem 2 textos, um do João César de Castro Rocha e mais um outro lá que eu não lembro. Eu já comecei tendo uma surpresa, porque eu achei que em Quincas Borba, o personagem principal seria Quincas Borba, que é um personagem que aparece em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em Memórias Póstumas ele é um filósofo, um pseudo-filósofo, ele tem uma educação, uma instrução, e aí a vida dê alguns reveses e ele se torna praticamente um mendigo, chega a roubar ou a furtar, né, porque foi na mão leve, o Brás Cubas, personagem de Memórias Póstumas. Ele de repente tem uma sorte do destino e se torna herdeiro de um tio dele. Ele tinha um tio muito rico e que não tinha outros parentes, e que deixa toda a sua fortuna para o Quincas Borba. E o Quincas Borba logo se torna um fidalgo, um capitalista. E o Quincas, né, o brother Quincas, ele passa a viver a sua vida de forma que ele não precisava mais ter nenhum tipo de preocupação material, porque nesse quesito ele já estava resolvido. Tinha se tornado um ricaço. E ele se dedica muito à atividade reflexiva e, mais especificamente, à construção da sua própria corrente filosófica chamada humanitismo, que ele achava que seria o fim de todas as outras propostas filosóficas e mesmo religiosas, porque ela era a compreensão intelectual por excelência. O Machado cria isso, nesse humanitismo, parodiando algumas ideias que estavam presentes, circulando na sociedade naquela época, e ele faz uma crítica a partir dessa paródia, né. E o Quincas Borba, ele vai tendo uma degradação mental, psicológica ao longo do tempo, ele vai enlouquecendo. E parece que esse é um tema muito caro para o Machado de Assis, né. A gente tem, por exemplo, em O Alienista,
um outro personagem, ou mais do que um personagem, uma narrativa que circula em torno desse tema da loucura, né. Então o filósofo Quincas Borba, ele vai perdendo a razão, mas ele tinha um grande amigo, que era um amigo verdadeiro, que era o Rubião. E esse Rubião é que é o personagem principal do romance Quincas Borba. E aí a gente já chega lá no Quincas Borba, né. O romance, ele trata da vida desse Rubião, que era um professor e se tornou amigo, muito amigo do Quincas Borba, e ele ficou junto do Quincas Borba também nessa fase em que o Quincas Borba começou a degradar mentalmente, até que o Quincas Borba morreu. O Rubião cuidava do Quincas Borba, era amigo do Quincas Borba, escutava, conversava, de certo modo se tornou um aluno do Quincas, mesmo não entendendo muito bem da filosofia do seu mestre. Mas ele era um amigo, ele gostava mesmo do Quincas Borba e ficou com ele até o fim. Cuidava dele, os remédios, essa coisa toda. E quando o Quincas Borba morreu, o Rubião teve a expectativa de que ele pudesse herdar alguma coisa daquela riqueza toda, né. A amizade dele não era por interesse, era uma amizade verdadeira, mas, por ser uma amizade verdadeira também, ele esperava que o Quincas Borba desse algo para ele, assim, como um sinal de que era recíproca essa amizade, né. Mas aí o Rubião, ele tem uma surpresa, porque ele não apenas teve o seu nome incluído no testamento para receber alguma coisa, como na verdade ele se tornou o herdeiro total, ele se tornou o herdeiro universal do patrimônio do Quincas Borba. Então o Rubião, que era um professor, da noite para o dia se torna um capitalista, se torna um fidalgo, se torna alguém que não precisa mais trabalhar. Trabalho não é uma necessidade. Se ele quiser trabalhar, isso vai ter muito mais a ver com poder, influência, status, do que necessidade. Ele não tem mais necessidades financeiras. E é a partir disso que a história se desenvolve, a história se desenrola, que é contando como é que ficou a vida do Rubião, ou como o Rubião viveu a sua vida após ter se tornado um fidalgo. E a história de Rubião me lembrou de um outro livro chamado A Morte de Ivan Ilitch, escrito pelo russo Lev Tolstói. Eu percebi em Quincas Borba, na história do Rubião, uma análise, uma crítica a respeito dos valores que guiam a nossa vida. Em Ivan Ilitch, em A Morte de Ivan Ilitch, nós temos uma história que começa com a morte do personagem principal, Ivan Ilitch. Esse personagem tinha a sua vida financeira, a sua vida material absolutamente resolvida. Ele tinha lá a sua esposa, a sua filha, tinha status na sociedade, ele tinha poder, tinha influência, ele estava sempre nos circuitos, nos círculos da elite, ele tinha um excelente emprego, ele tinha um patrimônio que era incrível, e ele ficou achando que ele tinha uma vida que valia a pena ser vivida, até que, em seu leito de morte, ele passa a avaliar a sua vida inteira. E ele começa a perceber que, a vida dele não foi tão virtuosa e valiosa assim. A vida dele, apesar de, do ponto de vista material, ser bem-sucedida e estar absolutamente resolvida, ele percebeu que havia um vazio existencial, especialmente em se tratando de relacionamentos. E é nesse ponto que eu conecto, que eu fiz a associação com a vida do Rubião, porque o Rubião, ele vivia numa cidade do interior de Minas Gerais, chamada Barbacena, e quando ele se torna o herdeiro do patrimônio do Quincas Borba, ele se muda para o Rio de Janeiro, que à época era a capital do Brasil, era o centro político, comercial do Brasil, e lá a vida dele vai esvaziando de sentido completamente, porque as relações que ele vai tendo desde a sua ida, desde a sua viagem, até todo o período em que ele mora na cidade do Rio de Janeiro, a sua vida é vazia do ponto de vista de relacionamentos, diferente do que acontecia em Barbacena, sua cidade natal, apesar de ser uma cidade pequena, interiorana, sem todo o luxo, sem todo o glamour
do Rio de Janeiro. Só que em Barbacena, o Rubião ele tinha laços afetivos, mas quando ele vai para o Rio de Janeiro, os únicos laços que ele consegue firmar, basicamente, são laços que, usando linguagem contemporânea, são relações de network. E aqui é algo interessante que é importante da gente saber diferenciar amizade de network. São 2 tipos de laços, de relações, mas que são relações diferentes. Talvez eu faça um vídeo especificamente sobre isso, que aí eu possa explorar mais a ideia, mas numa relação de network, nós mantemos uma relação que é interessada em alguma coisa, interessada no que eu posso oferecer e no que aquela pessoa pode oferecer para mim, especialmente do ponto de vista material. Eu tenho interesses econômicos, eu tenho interesses políticos, eu tenho outros tipos de interesses, assim, eu quero melhorar de vida, eu quero manter o meu padrão de vida, eu quero estar inserido em alguns círculos e que para eu conseguir chegar nesses lugares, para eu conseguir alcançar um certo patamar, eu preciso de relacionamentos. E a gente vai formando relacionamentos de network que podem nos indicar para determinados trabalhos, que podem nos inserir em determinados jantares. A gente vai criando esse tipo de relacionamento, que é um relacionamento interessado nesse sentido. É um relacionamento focado na troca. Ele é baseado nesse tipo de interesse comercial, de status político e etcétera. Quando a gente pensa em relacionamentos de amizade, aí as coisas mudam de figura, porque apesar de que em relações de amizades possam haver trocas, possam haver ajudas mútuas, eu posso ter relações de negócios com amizades, amigos meus, amigas minhas podem me indicar para alguns clientes, para alguns trabalhos, eu posso fazer o mesmo por eles. A gente pode inseri-los em certos circuitos, isso pode acontecer, mas não é o que baseia, não é o que sustenta a relação. Em relações de amizade, o centro, a base desse relacionamento é o afeto, é o amor, é no quanto eu gosto daquela pessoa e no quanto eu quero contribuir existencialmente e afetivamente para aquela pessoa. Tem a ver com essa troca existencial e mútua e não uma relação utilitária de trocas comerciais, econômicas e etcétera. Então percebe a diferença de network para amizade? Quando o Rubião vai para o Rio de Janeiro, as relações que ele estabelece são relações de network, mas a expectativa de Rubião era que fossem relações de amizade. E ele não encontra. E a impressão é de que ele não percebe isso, ele continua insistindo, porque ele tem aquela alma interiorana, aquela alma de quem nasceu e cresceu numa cidade de interior, que sim, tem as relações comerciais, que sim, tem os interesses, que sim, tem todas as intrigas, mas tem um tipo de proximidade diferente. Tem a pessoa que é a comadre, que é o compadre, que é o padrinho, são os parentes, que são os amigos, são os alunos, são as pessoas que cresceram junto. Tem todo esse tipo de relacionamento. Quando ele vai para a capital, o povo está só tentando vencer na vida. E o pessoal que se compreende como elite, está tentando apenas manter o status social que tem e aumentar esse status social. Está tentando manter o patrimônio que tem e aumentar o patrimônio que possui. Então as relações que acontecem ali do Rubião com essas outras pessoas circulam muito mais em torno disso, do interesse que eles tinham no que o Rubião tinha financeiramente para oferecer. E o interesse era basicamente financeiro. A gente encontra aqui e ali algumas pessoas que parecem ter um interesse mais afetivo pelo Rubião, mas não é o que parece ser o padrão. O padrão é outro, é essa relação mais utilitária e, como eu falei, na linguagem mais atual, relacionamento de network. E é interessante que, assim como o Rubião vai tendo a sua existência esvaziada pelos relacionamentos que são apenas de network, não de amizade, não afetivos, curiosamente a sua vida financeira parece que vai degringolando também, sabe. Então, eu estou pontuando algumas coisas aqui da narrativa, mas de forma alguma, eu acho que você pode
confiar na minha palavra, isso vai te atrapalhar na sua experiência de leitura. É um livro que eu recomendo que você leia, valendo, valendo, de vez em quando você para, quando você estiver andando, reflita na história, vá observando as atitudes, o que vai aparecendo nas entrelinhas ali dessa história, porque é muito bem construído, os personagens são bem construídos, ela desenvolve muito bem e ela traz reflexões muito interessantes. E é uma história que eu recomendo bastante a leitura, inclusive me fez lembrar de um vídeo da Bruna Martioli, em que ela falava sobre a literatura. Ela fazia uma relação com uma comparação entre livros de autoajuda e livros de literatura. Eu vou até deixar na descrição, se você quiser assistir, mas uma coisa interessante, porque ela fala que os livros de autoajuda falam o que você tem que fazer ou como você deve fazer as coisas, mas na literatura, especialmente na obra ficcional, essas obras elas mostram como a coisa acontece. E é o que acontece em Quincas Borba, porque é um romance que vai mostrando como que uma vida baseada apenas em relacionamentos de network pode nos esvaziar existencialmente, mas também financeiramente. E como que, mesmo tendo uma condição financeira, mesmo subindo na vida, se você não vem de uma determinada linhagem, você não será visto de igual para igual em determinados lugares. Existirão determinados lugares em que você vai chegar e você vai ter dinheiro, mas porque você não tem linhagem, porque você não tem associações, porque você não vai ser visto como tão moderno, como tão instruído, não vai ser visto assim como, de certo modo, uma parte de uma certa aristocracia, sabe? Você não vai ser visto de igual para igual. Vão olhar apenas a sua grana, mas quando olham para você, não é um dos nossos, o tratamento não será igual. Existe uma série de questões que são apresentadas nesse romance, um livro muito bonito, muito denso, realmente, mas que ao mesmo tempo a leitura é fácil, a leitura é tranquila. Leia esse livro, é um livro muito bom. E se você ainda não leu esse livro, o link para ele estará na descrição. Comprando pelo link, você ajuda o canal sem gastar nada mais por isso. E se você já leu esse livro, eu quero que você conte aqui nos comentários o que você achou dessa minha resenha, o que você achou dos meus comentários e o que você achou da sua própria leitura, quais foram os aspectos que mais te chamaram a atenção durante a leitura de Quincas Borba. E o vídeo de hoje é esse. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e deixar o seu comentário. Valeu e até o próximo.